restaurantes, já tem uma pequena galeria de arte ali na região Fabril. Qual a opinião da senhora sobre isso? Você acha que o Distrito Mooca é uma das soluções que poderiam preservar aquele patrimônio e dar um novo uso a ele? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, eu acho muito positiva quando há associações. Você vê, na verdade, não é um dono de um restaurante. Tem algumas pessoas que lideram esse processo, mas as pessoas perceberam que isso tem que ser feito mais coletivamente, porque isso tem um impacto na memória das pessoas. Ao mesmo tempo, é interessante para você viabilizar a compra dessas glebas. Desculpa, Imagina. o celular. Não se preocupe, pode atender se Eu quiser. não, na verdade, não vou atender, eu vou desligar. Eu esqueci de desligar antes. Sem problema. Depois você edita, né? Sim, depois eu vou ter que cortar um monte de coisa e tal. Então, é o seguinte, eu acho positivo porque também a aquisição dessas áreas é uma coisa onerosa. Então, você não consegue comprar, um dono de um restaurante vai lá comprar uma fábrica inteira, é um custo muito alto, então ele tem que se associar a outros tal. Então, isso é do ponto de vista da aquisição dos imóveis. A outra estratégia é a questão o fato de eles se reunirem, começarem a criar esse movimento, até criar uma marca, né, com um nome e tal, isso vai criando uma motivação de aceitação pelos próprios moradores e pela sociedade como um todo, pela comunidade. Eu vejo com muito bons olhos isso, desde que o projeto que eles estão desenvolvendo não seja um projeto discriminatório, no sentido de querer expulsar populações mais pobres da área central e ao contrário, absorver essa população que vive nos cortiços, na Mooca, em outros lugares, para um treinamento, para uma reciclagem, para incorporação nesses projetos econômicos, entendeu? Acho que isso seria talvez um fator de humanização da cidade muito importante, que o empresariado paulista tivesse essa consciência de fazer uma espécie de doação para o desenvolvimento da cidade, de incorporar os setores que moram na região, que são menos desfavorecidos nos seus projetos e criar escola para treinar novos profissionais da área de gastronomia, de serviços mesmo, enfim, eu acho que tem uma parceria aí que pode ser feita e que pode ser muito produtiva, né? Para eles e para a cidade, entendeu? Uhum. Certo, e eu até questionar a questão eu até ia questionar sobre a gentrificação, mas acho que a senhora já explicou bem então como evitar isso. E a senhora acha que a Mooca corre o risco de virar um novo Tatuapé com verticalização e tudo isso? Olha, corre também. A Mooca não virou ainda, na parte alta tá virando. Tem uma verticalização intensa a partir da ferrovia para cima, né? Mas existe uma coisa bonita na Mooca que é uma resistência da comunidade ainda italiana, que ainda sobrevive no local. E existe um outro fator geográfico. Na parte baixa da Mooca ainda tem enchente. Todo mundo pensa que não tem por causa daquele tampão do Tamanduateí, mas não é verdade. Ali a parte, o que está no piso mais baixo do rio e nas ruas vizinhas ali ao rio, tem enchente. Então aquilo são terrenos desvalorizados ainda. Então por isso a especulação imobiliária não entrou naquela parte mais baixa. Tive notícia recentemente que a fábrica da Antártica teria sido comprada por uma grande incorporadora imobiliária para fazer um projeto habitacional. O que se espera quando o empresário compra uma área dessa? Que ele tenha a generosidade, o cuidado de chamar profissionais que tenham conhecimento dessa relação de trabalhar com o patrimônio histórico com um projeto novo, contemporâneo. Porque reproduzir o que se faz em qualquer bairro da cidade, isso é um fator de descaracterização do bairro. Então, assim, acho que não é simplesmente trabalhar com uma perspectiva de trazer novos projetos, mas dialogando com as construções antigas e com os anseios da população que está no local. Porque senão o risco é a gentrificação mesmo. Você faz condomínios ilhados, fechados, murados, e o resto você não se relaciona. Quer dizer, além do que, dependendo da densidade que você agrega a um local desses,
você cria outros problemas de tráfego e de volume de pessoas circulando com automóvel que as ruas não comportam, que são ruas antigas, estreitas, que não foram modificadas, e é interessante que elas mantenham o desenho urbano original delas, né? Do primeiro loteamento, segundo, enfim, que marca a estrutura urbana do surgimento do bairro, né? Então isso tem que ser feito com muito cuidado, e tudo aquilo que se fizer do ponto de vista urbanístico tem que ser uma doação da área para a cidade, não o inverso. As pessoas colocam um projeto lá e a cidade que se vire para resolver o problema de infraestrutura, de sistema viário, de ciclovia, de abastecimento de água e esgoto, enfim, aquilo, tratamento de esgoto, né? Aquilo que é obrigação do poder público, mas que os empresários que vão ter lucro com a nova inserção de um novo projeto numa área, eles têm que, hoje a legislação até exige determinadas medidas que eles têm que tomar, mas não é só isso, é a questão do diálogo com a cidade, entendeu? Que tem que ser mais permeável, mais transparente e essa decisão ser um pouco mais coletiva em relação ao que se vai fazer nessas áreas, né? Enquanto eu pesquisava sobre meu TCC, muitas vezes eu acabei batendo no nome do Brooklyn, em Nova York, ou de Wynwood, em Miami, que são distritos que tiveram uma renovação cultural em áreas que eram históricas. E na Europa também é muito comum usarem fábricas, esse tipo de coisa, para novos empreendimentos. Você acha que essas são boas referências para a Moca? Olha, precisa analisar, eu não conheço exatamente os conteúdos das mudanças, mas assim, que tem que renovar, porque você não, é um absurdo você ter áreas estagnadas na cidade e milhares de pessoas precisando de moradia e precisando de infraestrutura, e você ter transporte, tudo que há de melhor nas áreas centrais, e você não ter gente morando, que é o problema dessas áreas vizinhas à ferrovia e ao rio. Então, tem que renovar, tem que ter novos usos, tem que ter habitação, tem que ter todo tipo de habitação, inclusive misturando classes sociais, mas eu acho que não se pode perder um programa que associe a questão da história, do patrimônio, com a questão da educação, sabe? Então, eu vou te dar um exemplo, que para mim esse é o exemplo mais interessante, que é da cidade de Havana, que tem uma estratégia do governo que se chama, porque a Havana virou patrimônio da humanidade pela Unesco, e aí se tem uma estratégia do governo de fazer tem uma agência que faz uma renovação, uma recuperação dos imóveis encurtiçados da Havana Velha, porque tem um conjunto arquitetônico do período colonial muito significativo e muito importante para a história da humanidade. Então, a ideia é que se provém habitação para essas famílias, mas também se recupere a área toda com o intuito turismo. Então, eles têm